E pronto, estamos a chegar ao fim. Agora, o conhecimento científico. O conhecimento científico é diferenciado de senso comum porque tem linguagens diferentes, tem métodos diferentes. Ah, a forma como se espalha pelas pessoas é diferente também, a forma como é partilhado. E, e a ciência é mais explicativa que o senso comum. O senso comum é mais coisas práticas do dia a dia. Então, vamos ver. Como é que são partilhados? O senso comum são crenças que toda a gente partilha de forma coletiva no público. Toda a gente conhece provérbios, em Abril Águas Mil, quem, quem tem esperança sempre alcança. Não sei, mas pronto, provérbios. E pronto, e provérbios às vezes estão certos, outras vezes estão errados, outras vezes depende, e há provérbios que se contradizem uns aos outros. Exato, quem espera sempre alcança, é isso, pronto. E depois há outro que é o contrário. Quem espera desespera. Pronto, é tipo cenas assim, eles contrariam-se uns aos outros. E portanto, não pode ser o conhecimento, porque o conhecimento não pode ser oposto. Apesar de ambas acabarem por estar certas em algumas ocasiões, não se pode dizer que é conhecimento e, portanto, não pertence ao ramo da ciência estar a estudar esse tipo de coisas. Depois, a linguagem da ciência é muito mais rigorosa, enquanto que nós, no senso comum e nas conversas habituais, podemos usar palavras e podemos usar sinónimos à vontade. Em ciência, quando eles querem dizer alguma coisa, eles têm que saber a palavra exata, porque se disserem uma palavra mais ou menos parecida, já não vai ser tão bom e se calhar vai ser mal interpretado e se calhar não vai ser tão correto. E portanto, a ciência é muito mais precisa e rigorosa. A ciência tem uma atitude crítica, o senso comum não. O senso comum é ouve-se e passa-se de geração em geração. A ciência é sempre examinado, é revisto por colegas, e há sempre alguém a tentar refutar as vossas coisas. E pronto, a ciência tem um método mais preciso. E quanto a esse método, há algumas teorias discordantes umas entre si também. Portanto, primeiro vamos ver o que é que algo precisa de ser para ser conhecimento científico. E este é o problema chamado problema de demarcação. É tentar fazer uma demarcação, uma divisão, uma linha, um critério que separe o conhecimento comum e vulgar do conhecimento científico. E primeiro inventaram a verificabilidade. A verificabilidade é uma característica das proposições que admitem uma comprovação conclusiva pela experiência. Ou seja, nós fazemos uma experiência e dá-nos o resultado que estamos à espera e, portanto, concluímos esta proposição é verdadeira. Então, para algo ser científico, deveríamos ter esta capacidade. E depois acabamos por ver que a verificabilidade é muito limitada. Nós não conseguimos provar assim tantas coisas com a verificabilidade. Então inventaram a confirmabilidade, que é exatamente a mesma coisa, mas em vez de ser fazemos a experiência e temos a certeza que está correta, acontece que fazemos a experiência e temos muitas probabilidades de estar corretos. Ou seja, já abrange um bocado da indução, percebem? Quando eu fiz o vídeo mais anteriormente sobre indução e argumentos, basicamente vimos que a indução não tem certezas, não podemos afirmar. E também no vídeo de Hume, nós não temos a certeza que o mundo vai continuar a ser como é, mas indutivamente acreditamos que sim, porque tem sido até agora. Pronto, e depois. Exato. As teorias e leis científicas não são verificáveis, ou seja, não podemos ter a certeza que estão assim, que estão certas. E depois há uma discussão entre os indutivistas e o Popper, por exemplo, que dizem que também não são confirmáveis, enquanto que os indutivistas dizem que sim, Popper diz que não, diz que apenas são falsificáveis, e já vamos ver isso mais à frente. Mas primeiro, o indutivismo. O indutivismo é a forma, é o método científico que defende a observação, ou seja, primeiro fazemos uma observação direta do mundo, de forma imparcial e sem qualquer influência, e tentamos ver as coisas, os acontecimentos. Depois, quando começamos a ver padrões ou a ver coisas que são passíveis de ser feitas em teoria, fazemos uma teoria por indução, ou seja, dizemos isto foi sempre assim, portanto o próximo vai ser assim, portanto as coisas portam-se assim. Isto é uma teoria por indução. E depois procuram-se confirmações adicionais, ou seja, têm esta teoria, vão tentar olhar para o mundo e vão ver se são certos e vão ver se de facto os fenómenos correm como vocês esperem que corram, para tentar provar que vocês estão certos. Agora, críticas ao indutivismo.
Popper, por exemplo, diz que não existe observação pura, ou seja, sempre que nós estamos a fazer a observação, o primeiro passo do indutivismo, acabamos por ter influências. Nós já temos crenças base, nós estamos a funcionar, depois vamos ver mais à frente, de acordo com Thomas Kuhn, estamos a funcionar num determinado paradigma, há coisas que estão na nossa cabeça, e depois, eu não sei se foi Popper ou se foi outro cientista qualquer, mas acho que foi Popper, fez uma experiência na universidade e ele disse aos seus alunos: ok, eu agora vou dar a minha apresentação e quero que vocês simplesmente observem e escrevam o que estão a observar e no fim vão-me dizer. E toda a gente ficou confusa, tipo, observamos o quê? Quer que observe a luz, quer que observe o discurso, quer que observe a sua linguagem corporal, exatamente provando o ponto que ele queria. Exato, foi Popper, agora tenho certeza que foi ele. Provando o ponto que ele queria, que era de que não existe qualquer tipo de observação pura. Sempre que vamos fazer observação, estamos a escolher um lado, estamos a escolher algo em que nós vamos focar mais. E pronto. E depois, outras críticas que são feitas é que tem que se lembrar que isto já foi há algum tempo, não foi em 2010, e que havia teorias sobre átomos e teorias sobre quarks, que são partículas ainda mais subatómicas, e não conseguimos ver este tipo de coisas. Portanto, como é que estamos a partir da observação se nós nem conseguimos observar as coisas? E continuamos a fazer teorias com coisas que não conseguimos observar, apesar de conseguirmos observar cada vez mais coisas. E depois, a crítica de Hume, que também é bastante forte, porque vai logo ao coração do indutivismo, é que diz que a indução não serve para nada e não é válida e não é racional. E eu agora vou-vos ler a resposta que tenho no exame, naquele famoso exame em que tive um 20. Foi o único, já agora. Hume levanta um problema à perspectiva indutivista, ao explicar que a indução é uma ideia sem correspondência real no mundo empírico, ou seja, não há experiências que lhe correspondam, e que, como tal, não pode ser justificada a posteriori. Afinal de contas, seria justificar o princípio da uniformidade da natureza com a proposição verificou-se correto até agora, e tal seria uma indução, assim cometendo uma falácia da petição de princípio. Por outro lado, a indução não se baseia em conhecimento a priori, pois, para constituir uma relação de ideias, teria que existir uma contradição ao negar o princípio da uniformidade da natureza, mas, como exemplifiquei, não há. E pronto, e depois dei o exemplo do Sol que disse no vídeo anterior. Ou seja, a indução não é válida de qualquer forma, isto vai ficar tudo desarrumado. E até agora, ninguém conseguiu refutar esta refutação de Hume. Depois disto, o que é que temos? Depois disto, vai ser Popper, e não temos tempo para abordar Popper agora, porque só tenho mais 2 minutos e meio. Portanto, o próximo vídeo vai ser Popper e talvez Kuhn. Portanto, até já!